noite a gente tem uma grande responsabilidade. Aprove Deus colocar no coração do nosso pastor, presidente, a nossa convenção, presidente desta igreja de Jaicós, pastor José Francisco, nos convidar para estar trazendo a palavra nesta noite aqui, aonde a UMASBRAC, desta noite, fez um direcionamento, de estar aqui na casa de Deus, em este momento especial. Porque assumimos algumas responsabilidades na casa do Senhor, por isso que nós sentimos alegres, responsáveis, porque somos filhos do Senhor Jesus, para fazermos a sua obra, e não fazer de qualquer maneira, mas conforme o Espírito Santo nos direciona. Conforme o Espírito Santo está nos mandando, nos enviando. E tenho a certeza, se o Senhor aprovou que nós pudéssemos estar aqui nesta noite, porque foi direcionado pelo Espírito Santo. Por isso, amados irmãos, nós nos sentimos alegres e muito felizes neste momento tão especial, tão maravilhoso. E queríamos trazer uma palavra que Deus colocou no nosso coração, de acordo com o cartaz que foi divulgado. Tem uma frase aqui muito interessante, e diz assim: vem como você está, Deus faz o resto. Quando eu li essa frase aqui, eu já fiquei assim: o que eu vou dizer? Aí Deus nos levou para um texto bem interessante, conhecido. Os irmãos não nos permitem usar o celular, porque quando a gente vai ficando cabelo branco, chegando perto de 60 anos, a vista da gente não é mais aquela. As nossas Bíblias aqui, a letra é bem pequenininha, E aí a gente tem que utilizar de alguns meios para facilitar, Minha Bíblia aqui está aberta também em Juízes, no capítulo 7, a partir do versículo 8. Os irmãos podem ficar sentados à vontade. Amém? Amém. Eu gostaria que quem quiser acompanhar pudesse abrir as suas Bíblias em Juízes, capítulo 7, a partir do versículo 8 até o versículo 11. Que ele vai nos dar um direcionamento acerca de responsabilidade, chamado, aquilo que nós precisamos fazer diante do Senhor. Não importa a nossa condição, não importa o que você faz, o que você fez, o que você deixou de fazer, não importa. O que importa é que você, a partir desse momento, entenda que Deus tem algo especial na sua vida. Diz assim a palavra do Senhor: assim Gideão mandou os israelitas para suas tendas, mas ficou com os 300 guerreiros escolhidos. Olha só. Estes ficaram com as provisões e os chofares, trombetas, dos que partiram. O acampamento dos midianitas localizava-se logo abaixo dele, do vale. Ora, aconteceu que naquela noite o Senhor ordenou a Gideão: levanta-te e desce ao acampamento de Midian, porque o entrego nas tuas mãos. Se contudo tens medo de atacá-los, desce ao acampamento com teu servo Urá, e escuta o que dizem tu, então ficarás animado e terás coragem para atacá-los. Então Gideão e o seu ajudante Urá desceram até bem próximo dos postos avançados dos acampamentos, do acampamento inimigo. Irmãos,
Todos nós conhecemos um pouco da história de Gideão. Gideão era medroso, covarde, que não queria enfrentar nada. Quando ele foi chamado por Deus, ele chegou e começou a dizer: Senhor, eu sou pequeno, eu sou menor da minha família, a minha família é menor da minha tribo, e a minha tribo é menor de Israel. Começou a colocar várias desculpas, várias condições para que ele não pudesse cumprir a palavra de Deus e cumprir o mandamento do Senhor. E se nós formos olhar aqui, o Senhor nos estava dizendo: Gideão, eu não estou te impedindo, eu estou te mandando. Eu não estou perguntando se tu queres ir, não, eu estou dizendo: vai. Assim o Senhor estava dizendo para Gideão. Aí começou algumas provas. E na nossa vida nós olhamos que todos os dias aparecem provações, aparecem coisas que nós não entendemos, e acontece, aí eu nos digo assim: Senhor, por que veio isso sobre mim? Gideão foi chamado pelo Senhor dizendo: eu vou te colocar à frente do meu exército para tu pelejar contra os midianitas. E ele começou a colocar aquelas desculpas. Mas o Senhor disse: para mim não interessa se tu é pequeno, se tua família é pequena, se tu é medroso, se tu é covarde. Eu quero que tu faça o que eu estou te ordenando. Deus olha para Gideão e diz: agora tu vai fazer o seguinte, tu vai fazer uma seleção. Tu vai escolher todos os homens que querem ir para a peleja. Se nós chegarmos nesta cidade de Jericó, perguntar a toda a população: quem quer ir para o céu? Todos vão dizer: eu quero. Todos vão levantar a mão. O meu irmão falou, diz assim: eu não vou perguntar quem está alegre, porque eles estão na casa de Deus, todos eles estão alegres. Foi isso que o irmão falou? Porque todos eles estão alegres, eles estão na casa do Senhor. E Gideão assim começou a cumprir aquilo que Deus tinha determinado para ele. Chama os homens. Lá vem aquele monte de homens. Eu não me recordo qual era a quantidade do exército dos midianitas, mas era grande. A palavra de Deus diz que eram os midianitas, com os amalequitas, com todos os inimigos de Israel se juntaram para pelejar contra Israel. Israel não tinha nem exército. Mas acontece que Deus mandou Gideão fazer esta condição, esta seleção. E eram 32 mil homens. Gideão talvez tenha ficado assim alegre. Encheu o peito. 32 mil homens dá para fazer uma batalha daquelas. Dá para eu vencer aquele exército. 32 mil homens com a mão do Senhor, dá para eu fazer. Talvez aquele pouquinho de coragem que Gideão tinha, talvez tenha aumentado mais um pouco. Gideão, vem cá. Não é assim que acontece. Tu vai mandar voltar os medrosos e os covardes. Gideão talvez tenha pensado: medroso, talvez seja que vai encabeçar a lista. Se eu não sou medroso, por que Deus me chamou? Se eu não tenho coragem, porque Deus me chamou. Deus está mandando voltar os medrosos e os covardes. Na casa de Deus, Deus não quer medroso nem covarde. Tem pessoas que aceitam enfrentar o inimigo e quando Satanás atira enfrentar, tu vais estar expulso em nome de Jesus. E voltam-se 22 mil homens. Fica só 10 mil. Imagine agora como é que fica o Gideão. Medroso. Eu sou uma fraca. Pastor José Francisco diz assim: estou precisando de 30 homens para nós fazermos uma determinada missão. Quando o pastor José chega lá, só tem 5.
É complicado? Voltam-se 22 mil homens que não tinham coragem para ir até a guerra, se apresentar. A palavra de Deus nos diz assim: são muitos os chamados, mas poucos os escolhidos. Porque tem muitas pessoas que querem se mostrar, querem aparecer, achar que são grandes coisas diante de Deus, e que só vale alguma coisa se adorar a Ele em espírito e verdade. Gideão talvez tenha ficado pensativo: Senhor, o exército é grande, mais de 100 mil homens. No dia 32, faltaram 22, só fica 10. E agora? Tem pessoas, eu tenho certeza disso, que a mulher um dia, olha, vai lá no armário, procura algum alimento, nada. Quando ela está seca, o que eu estou fazendo no dia de hoje? Tem muitas pessoas que passam por isso, mas não se apresentam diante do Senhor. Gideão, com toda a sua preocupação, que ele ia fazer, se apresenta novamente diante de Deus, com aqueles 10 mil homens, e Deus diz: tem muito. Pelo olhar humano, pelo pensamento humano, deve ter Deus, Senhor, 10 mil homens para enfrentar mais de 100 mil, e agora o Senhor deve ter. Tem muito. Deus diz para ele que vai fazer uma seleção, outra seleção. Vai pegar esses 10 mil homens, vai levar até o riacho, o rio, o ribeiro, qual lá para eles beber água. Tu vai pegar esses homens e vai dizer para eles: vocês vão beber água. Somente isso, vocês vão beber água. Aqueles que chegaram, se jogaram, de qualquer maneira, eles se botam lá. E aqueles que chegaram, se ajoelharam, pegar água, levar até a boca, você vai botar em outro lado. Gideão assim fez, com todo medo, com toda aquela angústia. Talvez no seu coração ele estivesse pensando em dizer: Senhor, os homens são poucos, deixa essa batalha para lá. Mas obedeceu, e foram aqueles 10 mil homens. Chegando lá, Gideão mandou que eles fossem beber água. Dos 10 mil homens, 9.700 chegaram e se jogaram. Não tiveram prudência, não tiveram comportamento, não souberam se comportar, não souberam agir diante daquela situação. Deus disse para Gideão: pega esses 9.700 para voltar. Não serve. Por que não serve? Porque eles não têm modos, porque não têm vigilância, porque não sabem se preparar para ir para a guerra. Então esse tipo de pessoa não presta. São pessoas que vêm à igreja, mas com a primeira dificuldade, com a primeira barreira, no primeiro problema, ele sai e vai para o mundo novamente. Não tem Deus na sua vida verdadeiramente. Deus diz: vai só com esses 300. O coração de Gideão talvez tivesse saído pela porta. Você trouxe com 32 mil carros difíceis, imagina com 300. O pastor da igreja que ele sabe, e ele conhece cada um dos irmãos. Quando ele diz assim: vamos fazer uma vigília,
Ele sabe que não pode culpar. Quando diz assim, vamos expulsar o demônio de fulano de tal, ele sabe o que é culpar. Veja só, irmãos, crianças entendem e compreendem as ações dos obreiros na igreja, o comportamento de cada um na igreja. Eu nasci dentro da igreja, nasci dentro do Brasil da igreja. 57 anos, 56 anos de idade, 14 anos, 57, que daqui a 2 meses já estou falando 57, né? E sempre dentro da igreja, observando e procurando trabalhar dentro da igreja. E veja só como as crianças observam o nosso comportamento. Quando determinado momento, minha cunhada estava distante, estava para ganhar neném. Meu filho mais novo, acho que tinha 2 anos, tinha 3 anos, uns 3 anos de idade, 4 anos. Ele pouco sabia falar em inglês, mas entendia das coisas que aconteciam. A minha cunhada estava com aquelas dores de parto. Mas aí tiveram meninos aqui, uma dorzinha cômoda, dorzinha daquelas mesmo para tirar do sério. E minha cunhada ali chorando, que está doendo, e ai, não sei o quê, não sei o quê. Aí ele chega para ela e diz assim: Dinaldo, chora não. Chama o irmão Sabino que ele vai orar e essa dor vai passar. Aparentemente a gente vai dizer uma frase que não tem sentido nenhum. É uma criança dizendo algo que talvez fosse uma bobagem, porque todos nós sabemos que aquela dor veio passar enquanto ela não tiver sentido aquela criança. Mas o entendimento da criança que nasce nos caminhos do Senhor e que é observado e que observa aos adultos e aqueles que têm comportamento que são de oração dentro da casa do Senhor. Ele disse: o nosso amigo vai orar e essa dor vai passar. Porque ele viu que um presbítero Sabino, que era dirigente de uma igreja da época, ele orava e o demônio ia embora, ele orava e as pessoas eram curadas. Olha o comportamento do servo do Senhor. Deus separa aqueles que têm comportamento, aqueles que sabem se apresentar diante do Senhor. Por isso Deus preparou aqueles 300, esses 300 não vão me fazer vergonha. Deus separou aqueles 300 e disse: esses aqui, eles estão no ponto da batalha, porque onde eles chegarem, eles não vão sair, não vão ser covardes, e saberão se comportar e obedecer a ordem do seu comandante, Deus. Gideão, aqueles 300, não teve coragem, continuou medroso. Aí o que Deus disse para Gideão? Levanta-te e desce ao acampamento de Midian. Vai tudo o teu servo curar. Então talvez tenha pegado essa terra e começado a se tremer. E se eles me pegarem no meio do caminho? Como é que vai ser a situação? Talvez a história não nos conta, né? E eu ainda não vi nenhuma literatura falando que os midianitas conhecessem Gideão. Gideão, pelo que a gente vê, ele não era considerado um dos mais corajosos, não. Ele de Israel era conhecido, não era aquele que era o escolhido do povo para ser o líder do exército, não. Mas ele tinha uma coisa que é interessante que nós todos devemos ter: obediência a Deus. Não importa o que vai acontecer, não importa o problema, não importa a situação, nós temos que ter obediência às determinações do Senhor. Gideão levanta e vai até uma
farás animado e terás coragem. Tu ficarás animado e terás coragem para atacá-los. Então Gideão e seu ajudante lá desceram até bem próximo dos postos avançados do acampamento do inimigo. Os midianitas, os amalequitas e todos os demais aliados dos adversários que vinham do leste já haviam se instalado no vale. Eram numerosos e com grandes nuvens de gafanhotos, assim como não se pode contar a areia da praia, também não se podia enumerar a quantidade dos camelos que eles ali reuniram. Grande, muita gente. Grandes muralhas podem se erguer diante de você. Mas se você acredita e tem fé em Deus que pode tudo, elas vão cair igual as muralhas de Jericó. Porque Deus pode fazer tudo isso. Quando Gideão se aproxima, Gideão obedeceu o que Deus tinha falado para ele. Ele foi até o acampamento. E quando chegou lá escondidinho, talvez à noite, para que fosse melhor ele se camuflar, se esconder, e diz: chegou no momento exato em que um dos homens contava o sonho que teve. Deus já tinha mostrado para eles, para os exércitos e dos midianitas, que eles seriam derrotados. E agora o que ele diz? Ele contando, esse homem contando para outro colega dele, midianita: eu sonhei que um pão de cevada rolou para dentro do nosso acampamento. Veio e bateu com tamanha força numa tenda. Ela caiu, virou ao avesso e ficou estendida sobre a terra. Seu inimigo prontamente lhe esclareceu. Seu amigo prontamente lhe esclareceu. Este sonho não pode ter outro significado senão a espada de Gideão, filho de Joás, o israelita. Isto quer dizer que Deus entregou os midianitas e todo o acampamento às mãos dele. Até o inimigo já estava sabendo que eles iam ser derrotados. E eles reconheciam que era Deus que ia colocar o exército nas mãos de Gideão. E Deus orientou a Gideão como ele deveria fazer. Ele chamou os 300: vocês vão pegar esses 300 de noite, vocês vão armar um esquema para que você possa avançar contra os midianitas, contra todo aquele exército. Aqueles 300 homens começaram a tocar as trombetas, começaram a tocar os instrumentos que eles tinham nas mãos, e fizeram tanto barulho. O barulho foi tão grande, pelo poder de Deus, usando aqueles 300 homens. O barulho foi tão grande que o próprio exército começou a vir, os soldados mataram uns aos outros e a correr com medo, porque ali, naquele toque daquela trombeta, estava a voz de Deus dizendo para aquele povo: eu estou aqui e não permito que o meu povo seja derrotado. O exército de Deus naquele momento marchou e derrotou mais de 100 mil homens. E todos se afugentaram e foram embora. Não foi pela força do homem, não foi pelo impedimento do homem, não foi pelo intelecto do homem, mas foi pela obediência do homem em fazer a vontade de Deus, em fazer aquilo que Deus determina que nós possamos fazer. Deus te ordena a fazer, faz. Não importa qual é a dificuldade, não importa qual seja o problema,
ser o rei daquele povo. Mas quando chegou o chamado de Deus, quando ele ouviu o chamado de Deus, e Deus determinou para ele que pudesse voltar para cumprir uma missão que Deus tinha dado para ele, você falar. O faraó, o rei que estava governando o Egito, era como se fosse o irmão de Moisés. Tinham crescido juntos. Moisés disse: Senhor, eu não sei nem falar. Não adianta nós colocarmos desculpas diante daquilo que Deus nos determina para fazermos, quando Deus quer, nós temos que fazer. Tem muita gente que coloca desculpa. Eu sou o menor da minha família. Foi isso que Gideão disse. Eu sou pequeno. A minha família é a menor da minha tribo, a minha tribo é a menor de Israel. Moisés chega e diz: Senhor, eu não sei nem o que falar. Eu disse: Senhor, abre a tua boca. Quando Deus te determina para anunciar o Evangelho, para falar de Deus, para uma determinada pessoa, eu não sei, abre a tua boca, que o Espírito Santo vai falar por ti. Deus concedeu a vitória para os homens do Senhor Jesus. Vocês foram escolhidos por Deus. Vocês foram escolhidos por Deus para ser anunciador do Evangelho. Não fiquem acomodados. Quando Elias se escondeu na caverna, o que foi que Deus disse para ele? Tem quantos vai se dobrar diante de Baal? Quem lembra? 700 mil, pastor, certo? Que não se dobraram diante do Senhor. Gideão pensava que estava sozinho. Mas Gideão não, Elias pensava que estava sozinho. Você nunca estará sozinho. Deus estará contigo em todos os momentos, em todas as pelejas. Mas como é tão fácil falar? Eu estou terminando aqui, já é 9 horas. Irmão, vou dar uma testemunho aqui de algumas situações que passou, o que aconteceu comigo. No ano de 2021, em plena pandemia, é como o pastor Zé Francisco falou, eu fui assumir a igreja lá em Floriano. Acho que foi pelo dia 3, foi no início de janeiro, não recordo o dia agora. E a gente disse: não, nós somos assumidos hoje, eu preciso voltar em Teresina, então eu venho aqui para a gente assumir a igreja de fato de direito. Foi isso, pastor? Quando a gente chega em Teresina, aí se prepara, faz todo o preparo, eu, minha esposa, meus filhos, para retornar tal dia, porque aí ia subir a igreja, ia ter o casamento do meu sobrinho, ia participar de algumas situações lá. Eu adoeço da Covid. 2 dias antes, foi médico. 2 dias antes da gente viajar, eu adoeço da Covid aí por conta, médico. Estava indo tudo tranquilo. Eu começo com a nossa, eu vou ao médico e disse: a nossa está muito feia. Vou passar um exame para você. Eu fiz a tomografia, passar o remédio aqui. Tomei os remédios, nada, só piorando. Vou a outro médico, ele passa outra tomografia e diz: rapaz, sua situação está assim, eu vou mudar a medicação. Mudou a medicação. Em 3 dias você volta aqui. Em 2 dias desta consulta, eu acordo de manhã,
A gente estava isolamente, estava no quarto isolado, nós somos da família do dinheiro, nós só fazíamos botar a comida lá, todo mundo conhece que era procedimento. Ele disse, Beth, meu filho, eu estou ruim, você nem respirar, socorro. Chamamos um Uber, fomos bater no hospital, quando chegou lá, o médico disse, não tem jeito, termo. Entendeu? Dia, tarde. Quando no outro dia de manhã cedo, os médicos foram lá fazer uma avaliação de como eu estava, eu tive uma crise respiratória, cadê o ar? Se eu comecei a respirar os olhos, nada de vir oxigênio. A doutora diz assim, prepara a UTI, nós já não mais. Qual era o maior medo que nós tínhamos naquela época, graças a Deus? Entubar, enquanto era entubado, dizendo, não volta mais. Era isso que diziam. Estou lá naquele negócio, os enfermeiros, os médicos daquela agonia lá, fazendo massagem, não sei o que, para não voltar a respirar, nada de eu respirar. As ideias eu estava chorando. E chegou um outro médico, fisioterapeuta. Ei, chegou lá, fez uma massagem, passou a mão no meu peito, voltei a respirar. E a doutora disse, prepara a UTI que ele vai ser entubado agora. Aí o médico disse assim, não precisa não. Bora arranjar um outro quarto que tenha isso, tenha aquilo, que você conta, bora botar lá que eu dou conta dele. Aleluia! Aí assim, alguém no seu, não sei se ele tinha vara na UTI, não sei que assim fizeram. Tiraram um quarto onde estava, fui para outro quarto, meu pai era tão delicado. Qual era o procedimento que eu tinha esse problema? Não ficava com ninguém, não tinha acompanhante. E a doutora disse, não, o seu quadro é diferente. Você não pode ficar sozinho. Minha esposa me acompanhou. E eu com medo que ela tem problema de imunidade baixa. E eu com medo. Olha o Gileão aí. Com medo. Ela pegava, eu ficava junto. Aí estava sendo ao contrário. Ela ficava junto que eu. E assim se fez. Esse médico, passei 15 dias internado com o osso no oxigênio. E era alto, o fluxo do oxigênio era tão alto que minhas narinas queimavam. Eu tirava um pouquinho para poder aliviar um pouco, mas na hora que eu tirava, só para trás. Tinha que deixar de novo. Minhas narinas queimavam, o fluxo de oxigênio era tão forte. Com 14 dias de internado, tiraram o oxigênio de mim. Eu consegui passar 24 horas sem oxigênio. No outro dia, 24 horas sem oxigênio, a doutora chegou. Está liberado, vai embora. Ela disse, eu não sei o que aconteceu contigo, mas teu caso não tem comparação. Gente muito. E as suas condições eram melhores do que a sua. Teve um que entrou comigo que estava em condições melhores do que a minha. Morreu. E eu, com a graça de Deus, consegui sair da luta. Deus está contigo em todos os momentos. Há uns anos atrás também, um dia de domingo, não me esqueço, eu saí de manhã cedo pelo mercado, fiz compra. O papai, o nosso caso, estava fazendo um serviço na casa de construção. Um serviço não, eu recordo que serviço era. E aí eu fui lá e comprei todas as coisas. Minha esposa fez o café, levou onde o papai estava, trabalhando. Ele disse, não, vou tomar um café. Ela pegou o café, fez, leite no pãozinho dele lá, levou até ele. Meus filhos, os dois, não, eu vou trabalhar. Eu lá, observar o papai trabalhar. Eu cheguei com as compras, entrei de casa era de sovados, embaixo, cima e tinha uma laje. Quando eu entro, coloco as coisas em cima da mesa, vou para o banheiro, tomar banho para ir para a escola dominical. Quando eu entro,
no banheiro. Eu só escuto um barulho muito forte. A casa caiu literalmente. Caiu tudo. Menos o banheiro aonde eu estava. Eu fui morar em outra casa. E agora retornei à casa que eu morava antes, né? E ficou abaixo do banheiro inteiro. Eu vou demorar uma vez lá hoje para lá no banheiro. Então eu estava para hoje para lá. Minhas paredes racharam. Todo o restante da casa caiu. Tudo caiu. Foi do corpo de bombeiros, foi do polícia, foi de tanta gente. Só não apareceu a TV lá para filmar. O resto já apareceu. Caiu tudo. Cairão. Tantos do outro lado. Outros tanto do outro lado, mas tu não serás atingido enquanto estiver nos pés do Senhor. E quando você obedecer a palavra de Deus, você obedecer o que Deus determina na tua vida, você não será atingido, você será vitorioso para a honra e a glória de Jesus. Como ela lá da Cassiane, Deus vai na frente. Não é? Se a igreja está ajuda, Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra isso mostra o Senhor. ele amarra pra mim, ele confia, caminha contigo. Ele em suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito Deus
Deus conforte aos nossos corações, queridos. Queridos, nós vamos sair daqui um pouquinho, tá? Amanhã é sábado, nós temos o nosso segundo